Quem se casou? Quem se casou sem conhecer a palavra, pode separar? Não? Bom, você sabe, né? As igrejas evangélicas sérias, elas aceitam o casamento da igreja católica, né? E elas não aceitam o casamento da igreja católica porque a igreja católica é boa, é bacana. Não. Elas aceitam porque aliança é uma coisa que é inquebrável. Não interessa que não foi muito bem feita. Aliança é aliança. Você fez uma aliança. Se Deus não aprovava aquilo ali, Ele não aprovava até a hora que você fez. A partir do momento que você acabou de fazer, Ele passa a aprovar. Ele fala, agora já está feito, agora você não pode voltar mais atrás. É assim que Deus trabalha com aliança. Vamos estudar o texto aqui. Juízes 9, de 3 a 6. Os moradores de Gibeão, porém ouvindo o que fizera Josué, o que Josué fizera com Jericó, e com Ai, usaram de estratagema e se fingiram de embaixadores, levaram um saco velho sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Bom, então a ordem de Deus é que o povo de Deus não poderia fazer aliança com nenhum daqueles povos ali, né? Da redondeza, porque depois esses povos, a aliança que fazia com esses povos, iam acabar contaminando Israel e iam acabar influenciando Israel a pecar e adorar os deuses deles. Então não podia fazer aliança. E esse povo sabia disso. Mas eles temeram, porque eles viram que Josué era um guerreiro muito poderoso e tinha vencido muitas batalhas, que o Senhor dele tinha dado muitas batalhas para ele, para Josué. Então eles temeram a Josué e eles moravam ali pertinho, mas aí eles se fingiram que vinha de uma terra distante. Se fingiram com roupas velhas, pão bolorento e tudo. Nós viemos de uma terra distante. Então, vamos continuar a leitura. Foram ter com Josué no arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Mentira, né? Eles fingiram que vinha da terra distante, era vizinha ali. E agora vamos ver, Juízes 14 e 15. Josué 14 e 15. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então, Josué fez aliança com esse povo. O povo de Israel fez aliança com os gibeonitas. E aí eu não coloquei o texto aqui, porque isso ficaria muito longo, o texto é muito longo, mas eu vou explicar. Lá na frente, né, muitos anos depois, mas muitos anos mesmo, depois, né, Israel se deparou com uma situação, né, difícil, uma situação de calamidade, de problema. E aí Davi, então, foi orar ao Senhor para saber por que lhe sobreveio aquele sofrimento, por que sobreveio aquela luta, aquela provação, aquela grande dificuldade, por que sobreveio aquela grande dificuldade, qual era o motivo, qual era o problema. Davi foi orar ao Senhor, e sabe qual que era o motivo? Né? Saul tinha quebrado a aliança que Josué tinha feito lá centenas de anos atrás. Saul tinha quebrado a aliança, tinha matado os sacerdotes gibeonitas, né? Tinha quebrado a aliança. Israel tinha feito uma aliança de conservar aquela vida, e Saul quebrou a vida. Por isso estava vindo a praga, estava vindo a destruição sobre Israel. E Davi orou ao Senhor, e Deus mostrou para ele que foi por causa disso. E aí então a história, se a gente for ler lá, irmãos, é terrível. O que aconteceu com Israel por causa de Saul
ter quebrado a aliança. Inclusive morreram muitos homens por causa disso. Não vou estender aqui, senão não daria tempo de eu continuar aqui a minha pregação sobre a família. Mas se você quiser depois estudar lá em Samuel, né, sobreveio grande terror a Israel por causa desta aliança que Saul quebrou, né? Matou os sacerdotes gibeonitas. Então, por causa disso, e aí Davi, então, para resolver essa questão, né, teve que oferecer sacrifícios ao Senhor e se redimir daquela situação, porque Deus se levantou, a ira de Deus, a ira. O que acontece? Quando nós quebramos uma aliança, a ira de Deus se levanta. Pastor, ira! Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Mas na Bíblia, ela se repete umas centenas de vezes. Umas centenas não, mas eu acho que umas 100 vezes sim. É uma palavra bastante comum na Bíblia, a ira de Deus. Né? Tem até um pregador muito famoso que ele fala que se retirar da Bíblia a ira de Deus, sobra muito pouco para ser pregado. Pregador muito famoso, muito homem de Deus. Fala, se tirar a ira de Deus da Bíblia, sobra muito pouco para ser pregado. Né? Então, irmãos, não existe aliança. O homem pode quebrar a aliança, mas para Deus não tem. Não existe separação. O homem pode separar, ele pode se desquitar, mas Deus não tem. Para Deus não tem desquite. Aquele desquite que a pessoa vai lá no cartório e fala, não, agora eu estou livre. E aí vem com o desquite todo feliz. Agora eu estou livre daquele traste. Não está. Você está pelas leis do homem, mas pela lei de Deus não está não. Só vai estar livre daquele traste o dia que ele morrer. E se desejar a morte dele, é capaz de você continuar ainda, de não ficar livre dele nem depois da morte. Entendeu? Então, irmãos, cristianismo não é brincadeira. Cristianismo é coisa séria. É coisa séria. Irmãos, é coisa séria. Nós não estamos brincando de Bíblia, nós não estamos brincando de Deus. A graça, ela não anula a lei. A graça de Deus, ela confirma a lei. A lei é boa, nós é que somos maus. É lógico que nós não vamos ser salvos pela lei, é óbvio, né? Mas a lei é boa, né? Quando Deus enviou o seu filho, o problema não estava na lei, o problema porque nós íamos todos para o inferno, entendeu? Pela lei nós íamos todos para o inferno. Então ele enviou o seu filho para nos salvar. O problema não estava na lei, o problema estava em nós. É o homem. O problema está no homem, não na lei. Amém?